Pessoal, hoje é Dia Mundial de Combate ao Diabetes e durante todo o mês de novembro, campanhas são desenvolvidas para conscientizar a população sobre essa doença. E tem um dado alarmante, viu? 73% das pessoas com diabetes tipo 2 não aderem ao tratamento. Isso aumenta ainda mais as chances de complicações pela doença. Então, para saber sobre riscos, sobre tratamentos, vamos conversar aqui no estúdio com o médico endocrinologista Wallace Miranda. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Aline. Novembro Azul também, né? É um mês de conscientização. Novembro Azul não para a saúde do homem, mas para a saúde das pessoas de uma forma geral, porque o diabetes ele pode atingir pessoas de todas as idades. E é isso que precisa ser chamado a atenção. O dia a dia, o consumo de alimentos, os hábitos também acabam podendo fazer com que as pessoas adquiram essa doença. Mas existem tipos diferentes de diabetes. Então, vamos começar explicando que tipos são esses. Perfeito, Aline. Então, dia 14 de novembro é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. É exatamente o dia do nascimento do inventor, do pesquisador que descobriu, na realidade, que descobriu a insulina. Então, por isso que essa data é a data escolhida. Quais são os tipos de diabetes? Nós temos 3 principais tipos de diabetes. São vários tipos, mas a gente pode dividir em 3 principais, são os mais comuns. É o tipo 1, o tipo 2 e o diabetes gestacional, que é aquele que acontece durante aquele período da gravidez, que tem uma resistência insulínica aumentada nesse período da gravidez. E o tipo 1 é aquele que geralmente acontece na infância e adolescência, provocado por uma destruição do pâncreas pelo próprio organismo. Ou seja, aquele paciente ele não tem a insulina. Como ele não tem a insulina, então ele precisa de uma insulina exógena, ou seja, uma aplicação de insulina desde o início. O tipo 2 é aquele principalmente pela resistência insulínica. Existe o fator genético, aquele histórico familiar, existe muito também o fator ambiental. Então, o principal fator de risco para o diabetes tipo 2 é o sedentarismo mesmo, a alimentação inadequada, o excesso de peso. Isso faz com que o nosso organismo não responda de maneira adequada à insulina. Tem a insulina, só que ela não consegue ter sua ação de maneira adequada. Ocorre até um aumento da produção de insulina no início, mas ainda não consegue ter essa ação adequada, aumentando os níveis de glicemia, açúcar no sangue. O diabetes é aquela doença caracterizada pelos níveis elevados de açúcar no sangue. Esse nível elevado de açúcar no sangue, que é a glicose, que é a glicemia, ele acaba trazendo as complicações do diabetes, acaba inflamando mais o organismo, traz uma síndrome metabólica e traz as complicações crônicas também do diabetes. O principal tipo mais comum mesmo é o tipo 2. Então, mais de 90% dos casos de diabetes é por causa desse tipo 2 do diabetes. É o que a gente chama de uma doença que foi adquirida, com o passar do tempo, Isso. exatamente por conta do comportamento mesmo. E é esse público que não tem se cuidado. Mais de 70%, isso é um número muito alto, isso é um percentual muito alto de pessoas que não têm esse cuidado. Para a rede de saúde, quais são os impactos? Impacto muito grande, pois nós temos as complicações do diabetes. Quem tem diabetes tem um risco maior de ter um infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular cerebral, ou seja, desfechos cardiovasculares, que esses desfechos são as principais causas de óbito do mundo. Então, é muito grave isso. Além dessas complicações, nós temos também as complicações que são chamadas microvasculares, certo? Que é retinopatia, principal causa de cegueira no mundo, exatamente. É a neuropatia, principal causa de amputação não traumática do mundo, e nefropatia, principal causa, ali junto com a hipertensão arterial, de uma falência renal levando à hemodiálise. Ou seja, o diabetes, ele traz um impacto muito grande na vida, tanto com relação o risco maior dessas causas de morte, como também a gente chama de morbidade, ou seja, impacta na vida da pessoa. A pessoa, ela tem uma complicação dessa, complicação renal, tem que fazer a diálise, um trabalho grande, tanto para essa pessoa, um desgaste muito grande. Doutor Wallace, só para a gente encerrar, um recado aqui que pode servir para todo mundo, quem sabe que tem ou quem não sabe e que tem também, mas precisa se cuidar. O importante, o fundamental é a gente procurar prevenir, ter hábitos saudáveis. Uma alimentação saudável, uma atividade física, controlar o peso. Se a pessoa descobriu que tem diabetes, então seguir direito às orientações médicas, fundamental. E hoje eu chamo a atenção para o dia de hoje, que é o dia 14, a gente está fazendo várias ações aqui na cidade de Teresina, várias ações. Agora de manhã, no Hospital Universitário,
no Lineu Araújo e na UBS do Puti Velho, certo? Então, aberta à população geral. E hoje à tarde, às 16 horas, no Teresina Shopping, estaremos lá. Uma equipe muito boa, a ADIP, que é a Associação dos Diabetes do Piauí, a participação dos alunos de medicina, nutrição, educador físico. A gente vai estar lá disponível para tirar dúvidas, orientação, das 16 até as 21 horas no Teresina Shopping. Tá certo, doutor Wallace. Muito obrigada. Bom trabalho. Eu que agradeço. Tudo de bom.